Meus irmãos e irmãs, iniciamos então pedindo intercessão de São Francisco para ver se ele arruma o som, para parar de atrapalhar. A primeira leitura de hoje é tirada do início da carta de São Paulo aos Gálatas. Ontem, no nosso primeiro dia da novena, São Paulo começava puxando a orelha dos Gálatas, dizendo assim para eles: eu ensinei uma coisa, veio um pessoal de fora, falando que o que eu ensinei estava errado, e vocês acreditaram neles. Então São Paulo estava puxando a orelha dos Gálatas, porque eles ouviram estranhos. E hoje, na sequência, São Paulo então ele quer provar que o evangelho que ele prega é verdadeiro. Ele faz isso de duas formas. Primeiro, ele conta a sua conversão. Ele conta como ele perseguia a igreja. Ele conta como ele era extremamente zeloso. E é bonito que São Paulo, ele não diz assim: eu me converti, como se a iniciativa fosse dele. Ele diz assim: Deus me chamou por sua graça. Então ele atribui a sua conversão a Deus. E a conversão de São Paulo, acho que todos nós conhecemos. Ele estava indo para Damasco, numa estrada, e aí ele então vê uma luz muito forte e escuta a voz de Deus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí São Paulo pergunta: mas quem é, Senhor? Aí a voz diz: eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Então São Paulo se encontrou com Cristo na estrada e se converteu. Hoje nós temos um santo, celebramos São Francisco de Assis, que teve uma experiência semelhante. Não sei se vocês sabem, mas São Francisco também se converteu numa estrada. E também se converteu encontrando Jesus, embora de uma maneira diferente de São Paulo. São Francisco, ele queria ser cavaleiro. Esteve na guerra, foi preso na guerra. E aí depois que ele foi libertado, ele já andava pensando muito em Deus, talvez pelo período que ele refletiu lá, estando lá na cadeia. E aí, certa vez, andando de cavalo numa estrada, ele viu um leproso. Quando ele viu aquele leproso, ele vira o cavalo, começa a galopar rápido, porque ele morria de nojo de leproso. Nós nunca tivemos essa experiência de ver um leproso, mas imagina alguém em farrapos, com a mesma roupa há muitos dias, um cheiro de podridão tremendo, coberto de feridas, às vezes desfigurado, já o rosto, sem orelha, sem nariz, sem dedos. Então era uma figura realmente difícil de contemplar. E São Francisco viu o leproso, virou o cavalo e saiu correndo. Mas aí ele parou, e aí a graça de Deus o chamou, assim como São Paulo. Ele viu que aquilo não era o que agradava a Deus, porque Jesus Cristo disse: aquilo que fizertes, dos meus irmãos, é a mim que o fizertes. Então ele percebeu que aquele nojo que ele teve do leproso, aquele desprezo com um filho de Deus, era algo que ele estava fazendo a Cristo. São Francisco, na sua vida toda, ele era muito, São João nós fala, espivitado, era muito espivitado, deu na cabeça, ele fazia. Então quando ele veio isso na cabeça dele, ele falou: nossa, eu estou desprezando a Cristo. Virou o cavalo, saiu correndo, desceu, deu um abraço no leproso e deu um beijo no leproso. Esse foi o encontro com Cristo, na pessoa do irmão, que converteu São Francisco. Daquele encontro ele saiu mudado. Aí ele passou a fazer penitência, ele passou a rezar mais, e ele passou a querer viver a pobreza. A grande característica de São Francisco em relação a todos os outros santos é que São Francisco fez a questão, como nas palavras dele ele dizia, de desposar a dama pobreza. Ele viveu a pobreza total. E ele tinha o desejo de viver o evangelho sem atenuações. O que é o mais comum de acontecer conosco? Se a graça de Deus nos alcança, como alcançou São Paulo, como alcançou São Francisco, a gente se contenta em ser bonzinho.
Então, você estava no mal, no caminho errado. Aí você se converteu, Deus te tocou. Aí você passa, vou evitar os pecados mais graves, vou procurar ir na igreja, seja no domingo, vou rezar de vez em quando, tem que ser na hora de dormir. Vou fazer caridade, nada assim muito espetacular, mas pelo menos não vou negar uma moeda a quem me pedir. E basta. Confesso uma vez por ano, ótimo. Faço penitência nas sextas da quaresma apenas. Então nós nos contentamos com sermos medíocres. Medíocre é aquele que está no meio, né? São Francisco e São Paulo não. São Paulo, ele não se contentou em ser mais um cristão como os outros que ele perseguia. Ele foi o maior dos apóstolos, o maior dos missionários. No momento em que a igreja em Israel era perseguida, Deus suscitou um santo para pregar fora de Israel, São Paulo. No momento em que a igreja era toda poderosa, rica, os filhos da igreja pensavam mais no ouro do que na cruz, Deus suscitou um santo para viver a pobreza. Deus sempre manda santos, não que o mundo quer, mas que o mundo precisa. Em geral, se você quer saber quais são as doenças do nosso tempo, é só olhar quais são as virtudes dos santos do nosso tempo. Aí a gente acha que Deus é como se Ele mandasse, o santo é o remédio que Deus manda para uma sociedade que está indo para o buraco. São Francisco então veio viver a pobreza numa sociedade que só queria o luxo. Veio viver a oração e a penitência. E assim como São Paulo ouviu a voz do Senhor que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? São Francisco, certo dia, rezando diante de uma cruz. Não sei se vocês já viram uma cruz que é um Jesus assim com o olho aberto e que tem um monte de figura em volta. Chama Cruz de São Damião. É muito comum em paróquias franciscanas, justamente porque foi diante de uma cruz de São Damião que São Francisco se converteu. E aí ele lá rezando, e ele escuta a voz de Jesus dizendo: Francisco, vai e restaura a minha igreja, que como vês está em ruína. Não sei vocês, mas alguém soberbo que ouvisse essa frase, vai e restaura a igreja, logo ia pensar: nossa, Deus quer que eu restaure a igreja católica, Deus quer que eu seja um santo muito foda. Imagina restaurar a igreja inteira, eu? Bobear, vou virar papa. Mas São Francisco, que não era soberbo, porque Deus rejeita os soberbos e se aproxima dos humildes, entendeu que Jesus queria que ele restaurasse a igrejinha na qual ele estava rezando. A igrejinha estava meio derrubada, estava sem as paredes meio caídas, meio em ruínas. Então ele foi trabalhar de pedreiro. São Francisco restaurou 4 igrejas, até ele entender que era outra igreja que Jesus queria que ele restaurasse pelo seu exemplo. Tem uma história que, como dizem os italianos, se non è vero è bene trovato, se não é verdadeiro, pelo menos é bem contado, que diz que certa vez São Francisco chamou os irmãos da ordem e disse para eles: vamos pregar o evangelho na cidade. E aí eles, todos pobres, com a roupa assim, quase que de mendigo, né? Andaram pela cidade em silêncio e retornaram para onde eles estavam. E aí os irmãos perguntaram para São Francisco: escuta, mas não era para a gente pregar para eles o evangelho? E aí São Francisco respondeu: pregue o evangelho o tempo todo, se preciso use palavras. É nesse espírito que nós entendemos a frase, essa sim, frase certissimamente dele, de outro franciscano, Santo Antônio, que dizia que o mundo estava cheio de palavras e vazio de obras. Por isso Deus não mandou para restaurar a sua igreja um santo com belas palavras. Porque São Francisco pregava, mas não era assim, não se destacava por isso. O grande pregador era Santo Antônio, não São Francisco. Ele se destacava pelo exemplo, ele era uma pregação ambulante. Ele era um crucifixo ambulante. Tanto é que foi o primeiro santo da igreja a ter os estigmas de Cristo, nas mãos, nos pés e no lado. No Evangelho, nós vemos a famosa história
das duas irmãs, Marta e Maria. Marta querendo fazer coisas, Maria aos pés do Senhor. E a igreja sempre identificou essas duas irmãs como duas vocações distintas. Uma vida de atividade, de fazer coisas, e a outra da oração, da contemplação. E a nossa sociedade, quando olha para São Francisco, só quer ver em São Francisco a Marta agitada, o fazedor de coisas, aquele que andava para lá e para cá, aquele que amava os animais e a natureza, aquele que abraçava os leprosos, que fazia coisas. Mas a nossa cultura popular do São Francisco, que ficava horas e horas em oração diante do crucifixo, é como se a cultura da nossa época, ateia e pagã, quisesse pegar São Francisco e tirar dele Jesus. Um São Francisco sem Jesus não incomoda ninguém. Um São Francisco sem Jesus não leva ninguém à conversão. Um São Francisco sem Jesus vira um ecologista. Não podemos nos esquecer que quando São Francisco louvava a criação, ele estava louvando a Deus pela criação. Do Canto das Criaturas, que inclusive é título, né? A primeira frase do Cântico das Criaturas é título de uma encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, porque começa assim: Laudato Si, mio Signore, louvado seja meu Senhor pelo irmão Sol, louvado seja meu Senhor pela irmã Água, louvado seja meu Senhor. E aí ele vai falando de todas as criaturas. São Francisco, quando olhava a criação, ele louvava o Criador. Essa é a atitude de um cristão. Mas nós vivemos num mundo que não quer, que vira as costas para o Criador. E aí quer amar a criação, mas aí não dá certo. São Francisco sem Jesus é incompreensível. Vira uma caricatura, uma coisa disforme. Então, meus irmãos e irmãs, assim como São Francisco foi uma luz do Evangelho, quase que um outro Cristo na sua época, ele quis também ser um filho obediente da igreja. São Paulo, nesse trecho que nós lemos, ele diz assim que ele recebeu o Evangelho de Jesus Cristo direto. Então ele está falando para os Gálatas: olha, esse outro pessoal que veio aí pregar o Evangelho e que falou coisas diferentes que eu disse, eles estão errados, porque eu recebi o Evangelho de Jesus, direto. Mas, diz São Paulo, depois de passar um período em oração lá na Arábia, 3 anos, eu fui a Jerusalém, estive lá 15 dias com Pedro. A gente poderia dizer que São Paulo foi conferir com os apóstolos se o Evangelho que ele pregava era verdadeiro, mesmo tendo recebido de Jesus direto. São Francisco recebeu a sua missão de Jesus também, direto, mas ele quis conferir a sua missão na igreja. Tanto é que ele pegou os frades e levou até o Papa. E é interessante porque era ele e mais 12 frades, assim como Jesus e os 12 apóstolos. Que aí nesse encontro com o Papa na noite anterior teve um sonho em que a Basílica de Latrão estava caindo, e só não caía porque um frade todo estrupiado, todo arremendado, apoiava a igreja e não deixava ela cair. E aí quando ele viu São Francisco e os seus frades diante de si, ele desceu lá da sua corte, se ajoelhou nos pés de São Francisco e o abraçou. São Francisco reformou a igreja, sendo fiel à igreja. Tenha sempre isso em mente. O Espírito Santo nunca tira ninguém da igreja. Nada que é de Deus é contrário à igreja. Não estou falando dos filhos da igreja. Nós somos filhos da igreja. Nós podemos nos equivocar. Nós podemos cometer pecados. Nós podemos trair Jesus Cristo, como Judas traiu. Mas não a Santa Igreja de Cristo. Não o Santo Evangelho. Não os santos sacramentos de Jesus Cristo. Isso vai permanecer para sempre. E é por isso que nós nunca devemos nos afastar da igreja. Os grandes santos, os grandes reformadores foram os mais fiéis à igreja. Então, meus irmãos, que nas pegadas de São Francisco nós possamos encontrar Jesus Cristo na oração, na penitência,
na criação e no próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.